A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do IBFcast, o podcast do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, que reúne também, além dos profissionais de finanças, os profissionais de economia e gestão empresarial. Meu nome é Roberta Valiati, eu sou advogada, sou especialista em direito empresarial e em governança, gestão de riscos e compliance, e sou membro do CQC, Comitê Qualificado de Conteúdo do IBEF, de GRC. E hoje nós vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho, o que ele realmente é e como o compliance pode ajudar a combatê-lo. E para isso eu trouxe dois especialistas, dois grandes nomes, duas pessoas muito queridas que vão me ajudar aqui com um pouquinho dos conceitos, né, para a gente ajudar os profissionais daqui que estão trabalhando, os profissionais especialmente do GRC, mas especialmente com a vivência de vocês e a experiência nesse tema, né? Eu trago aqui a doutora Maria Rita, que é psicóloga, e o Carlos Fonseca, que é poeta e juiz do trabalho, e eu vou passar já imediatamente a palavra para vocês e pedir para vocês se apresentarem para a gente já começar cheio de conteúdo. Maria Rita, por favor. Então, eu sou Maria Rita, eu atuo na psicologia há 36 anos, dos quais 25 com clínica, mas a maior parte do meu tempo foi dedicada à psicologia organizacional. Eu amo o ambiente de trabalho, meu mestrado e doutorado foram dedicados a estudar o trabalhador nesses ambientes. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês, com você, Carlos, que eu conheci agora, e vamos para a nossa conversa. Muito obrigada. Não há de quê. Carlos, fica à vontade. Meu nome é Carlos Fonseca, eu sou escritor, poeta, sou mestre em Direito Processual, especialista em comunicação jurídica e sou juiz do trabalho há 13 anos. E é uma alegria muito grande estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigado pelo convite. Que bom, obrigada a vocês dois. Eu sei que a agenda de todo mundo está ultra apertada, então estar aqui realmente para a gente é uma grande... Mas para coisas importantes a gente abre espaço. Que ótimo, obrigada, agradeço mesmo. Imagina. Bom, vamos direto ao assunto. Assédio hoje é um tema bastante debatido. Aliás, eu gostaria até depois de, no meio dessa conversa, vocês nos dizerem assim, o que está acontecendo, né? A gente está tendo mais informação ou a gente está tendo mais assédio, né? Mas vamos começar do começo, né? Vamos. O que afinal de contas, é assédio? E aí eu trago a palavra para os dois do ponto de vista da psicologia e do ponto de vista do direito. Dentro da psicologia é muito objetivo, é uma conduta abusiva, né, da parte do empregador ou das pessoas que fazem a gestão de colaboradores. Então, toda conduta abusiva ela é considerada desrespeitosa, ela é considerada como assédio. Tudo que despersonaliza, tudo que deixa a pessoa fora do centro dela pode ser considerado assédio moral. Uhum. O nosso conceito jurídico, ele se comunica diretamente com o conceito da psicologia e para caracterização do assédio do ponto de vista jurídico, é necessário, isso é importante distinguir, é necessário que haja uma reiteração da conduta abusiva, da conduta desrespeitosa, da conduta que lese algum direito da personalidade da vítima, do assediado. Isso. Do assediado. Então, é necessária a reiteração, a repetição de uma conduta. Um ato isolado, para o fim do direito, né, para o direito, não seria o assédio. Pode ser pode gerar um dano moral à vítima daquele ato isolado, mas não é propriamente o assédio, que exige a repetição da conduta abusiva. Isso aí. Agora, isso que a gente está falando é mais de assédio moral, né? A gente também tem um assédio sexual. Sim. E atualmente outro tema bastante debatido também dentro da Justiça do Trabalho é o assédio eleitoral. Até porque estamos no período, né? Exatamente. Os próximos 45 dias... Possivelmente esse episódio vai ao ar já assim, na boca das eleições, Sim. né? Agora, quando a gente fala de assédio sexual, e a gente até contava um caos aqui antes, Sim. né, Maria Rita? Ele não precisa ser repetido, certo? Ele pode ser só uma conduta. E o assédio sexual, diferentemente do assédio moral, é crime já, né? Definido pela lei. Também né? é crime. Então, o assédio moral, a gente teria que ter essa conduta reiterada, mas o assédio sexual poderia ser só uma questão. E aí a gente já está entrando no segundo tema, né? Que seriam os tipos de assédio, né? E assim,
O assédio, Maria Rita, ele acontece só entre pessoas dos líderes para os liderados ou também dentro de uma organização a gente vê outras direções? Não, assim? não, em absoluto. Eu comentei sobre gestores de pessoas porque, de acordo com a nossa história, né, a nossa história de colonização, etc. e tal, mas ela pode acontecer também de um liderado para um líder. Não existe nenhum tipo de fronteira para que isso não ocorra. Né? Então, existem, sim, assédios que vêm do nível operacional ou nível técnico para um gestor. A direção... Embora o mais comum seja o assédio que a gente chama o assédio vertical. Sim. Né? Que é ou de cima para baixo, né? De baixo para cima pode acontecer também. Mas há também o assédio horizontal. Existe. Pessoas de mesmo nível de hierarquia. Eu já peguei um caso em um processo do trabalho em que havia os dois tipos de assédio. A pessoa era vítima de assédio horizontal dos colegas e vertical do superior hierárquico. Era um quadro bem difícil. Né? Isso. Inclusive de sair. Bem assim, opressor. Bem opressor. Então ele sofreu os dois tipos de assédio. Agora, que condutas assim vocês veem mais que são assédio? Assim? O que é mais comum para vocês? Vertical. O vertical. É o mais comum. Vertical. E aí seria o que? Assim, grito, cobrança? O que é? Assim? Quais são exemplos tem assim, o clássico, do que vocês veem? O clássico é desqualificar a pessoa. Você é burro, você é incompetente, você não sabe o que está fazendo, você é um idiota. Isso é o clássico. Né? Mas tem outros tipos de assédio que são sutis. E aí você mina a pessoa, você tira a pessoa de um projeto. Entende? Você desestabiliza a pessoa, você dá um volume de trabalho para ela que é desumano. Você exige coisas que são impossíveis a um ser humano. Não, mas isso é fácil de fazer, é um desafio. Você tem que enfrentar. E aí a pessoa se desestabiliza totalmente. Aí ela entra naquela questão que a psicologia traz muito bem, que ela entra no campo da psicossomática, da doença. Aí ela vai para uma depressão, vai para síndrome de burnout e por aí afora. E casos que também levam ao suicídio. Como o Setembro Amarelo está aí, é bom atentar, é bom alertar, porque tem muitas pessoas que falam assim, isso é brincadeira, não se brinca com a dignidade do ser humano. Essa diferença, ela é muito tênue, né? Então, assim, eu passo, né? Eu lá no escritório também, a gente advoga muito em questões trabalhistas e também no compliance. E você conseguir separar é o que eu mais ouço nos treinamentos que eu dou, assim. Mas qual é a diferença de uma brincadeira para um assédio? Isso aqui, olha, fulano aconteceu isso, ciclano aconteceu isso. Vocês têm, assim, o que vocês veem demais? Como é que a gente poderia diferenciar? Para mim é simples. Não existe brincadeira com esse tipo de questão. Mas quando você fala, que tipo de questão exatamente? Então, assim? Não se brinca com tudo que vá ou possa ferir o ser humano de alguma forma. Ótimo. Entende? Essa definição é muito boa. Para mim é tranquilo, não se brinca. Eu não chamo uma pessoa de idiota porque eu nunca fiz avaliação psicológica nela, porque para idiotia existe um tipo de rastreamento na avaliação psicológica que identifica se a pessoa tem um grau de incapacidade intelectual ou não. Então, para eu chamar essa pessoa de idiota, de oligofrênica, que seja, eu preciso ter um rastreamento. Não se brinca com esse tipo de coisa. É claro que um xingamento, por exemplo, né, que a Maria Rita falou do idiota, você vai evitar em toda e qualquer circunstância. Mas eu acredito que no ambiente de trabalho, à medida que você vai conhecendo os seus colegas, você percebe quem é um pouco mais melindroso, quem é um pouco mais aberto a algum tipo de brincadeira. Não, o xingamento, é claro. E você vai vendo com quem você pode fazer uma piada que não vai se ofender ou aquele que vai se ofender. Então, assim, a regra geral é evitar qualquer tipo de brincadeira maldosa. A questão é que, à medida que você vai tendo intimidade no ambiente de trabalho e vai convivendo muito com a pessoa, você vai percebendo, você vai criando uma afinidade e você vai brincar com aquela pessoa que com outra vai caracterizar uma ofensa, né? Então, isso é muito tênue. E outra coisa, a gente pensa muito no assédio na figura do assediador e do assediado, né? Dois indivíduos. Mas nós temos também o assédio organizacional. Sim, que afeta o clima. Isso, que afeta o clima de trabalho. Então, é a gestão por estresse. É você criar um ambiente de trabalho tão estressante, todo mundo tão amedrontado, com medo de levar bronca, de ser mal avaliado, de ser exposto numa reunião,
Ser mal avaliado, porque né, o pessoal que vai fazendo as avaliações, você vai observando às vezes. De perder o emprego, né? Enfim, de ser dispensado. Então, essa gestão por estresse também caracteriza tem um exemplo até recente, numa instituição financeira, é um processo também, né? Uma ação trabalhista. Uma instituição financeira que ela fazia assim. Por exemplo, eu tenho a meta de vender 100 cartões no mês. Dia 1º ao dia 30, eu tenho que vender 100 cartões. Se eu chegava no dia 23 e batia a meta, a instituição falava assim, sua meta agora é 130, porque 100 foi muito fácil para você. Então, eu fico desestimulado, porque eu nunca vou bater a meta. Eu fico estressado. Você muda a regra do jogo no meio do jogo. No meio do jogo. E isso vai minando a minha autoestima. Isso vai minando a minha produtividade, a minha vontade de trabalhar. Traz o sentimento de insuficiência e capacidade constante. De total impotência. Nada que eu fizer vai ser o suficiente. Exatamente. Do ponto de vista da gestão, você perde aquela questão da premiação. Então, assim, você bateu a meta, você tem uma recompensa. Isso. Seja financeira, seja né, um prêmio não financeiro de alguma outra forma, um reconhecimento, alguma coisa. Então, você passa também nem ter aquilo. Ou seja, né, além além do plus, você tem não ter o plus, você tem uma punição, né? E aí, eu pergunto a vocês, assim, qual é normalmente o perfil de quem assedia? Aí vamos falar de pessoa, né? Assim, quem são as pessoas que normalmente assediam? Porque essa acho que é uma questão interessante que você trouxe, né? A gente precisa olhar, e é o que eu sempre falo para os meus clientes, assim, né? Tanto quando eu estou eventualmente numa reclamatória com um trabalhador ou com uma empresa. A gente precisa analisar o contexto. Porque às vezes, né, a gente está dentro de um ambiente em que as pessoas são um pouco mais livres, digamos assim, para fazer algumas brincadeiras, mas eventualmente acontece assédio ali dentro também. Existem pessoas que saem, né, se sentem de alguma forma violadas por uma brincadeira mesmo num ambiente desse tranquilo. Isso acontece até entre amigos, imagina dentro de uma organização. E tem aqueles ambientes um pouco mais sérios em que a gente já sabe que zero brincadeira, nada que possa causar duplo sentido de forma alguma. Então, tudo depende muito do contexto, assim, né? Mas, no geral, assim, a pessoa em si que assedia, quem é? Que características vocês veem dessa pessoa? Na psicologia, o que eu tenho observado com a minha experiência dentro de empresas é que a pessoa que cresce para assediar alguém, ele é sempre muito inseguro. Mas é mesmo. Totalmente inseguro, ele é oco por dentro. Então, o objetivo dele sempre é colocar outra pessoa em um nível que ele se sinta melhor, que ele se sinta mais confortável com o vazio dele. Exatamente. Que ele se sinta confortável com a inexistência improfícua dele. E aí ele diminui o outro, ele rebaixa o outro, porque aí ele se sente fortalecido. Mas, na verdade, é uma pessoa muito frágil emocionalmente, inclusive. É por isso que tem crescido tanto também os cursos de inteligência emocional, né? Agora todas as plataformas online de cursos é o que mais, enfim, mais famosos, digamos assim, né? Mas para mim ainda é a prática. Né? Para mim ainda a família é a grande detentora desses ensinamentos. Mas nós estamos numa época, nós temos aí, eu tenho 60 anos, vou fazer 61 agora dia 5 de setembro. Então nessas nessas 3 últimas gerações eu vejo um enfraquecimento da estrutura familiar para educar as suas crianças, né? E aí você vê pessoas sendo construídas, mas um oco dentro. Não existe conteúdo, não existe repertório, não existe musculatura emocional, não existe valores. Então isso tudo está transformando a nossa sociedade. Na sociedade, eu posso usar uma palavra que se usa apropriadamente para o grupo TEA, transtorno de espectro autista, atípica. É uma sociedade atípica, adoecida, fragilizada, vulnerável, mas que continua precisando do tal do salvador. Entendi. Infelizmente. E você, Carlos, lá normalmente, você já observou também? É o cara inseguro ou tem mais alguma coisa? Não, normalmente é uma pessoa insegura, inclusive com relação à posição de liderança. Exato. Ele não tem segurança da posição que ele ocupa, então ele precisa diminuir sempre os outros, quem está ao lado dele, para ele justificar para ele mesmo, olha, eu mereço estar aqui, eu sou o líder, porque os outros são menores que eu. Então, assim, raros casos são sádicos mesmo, raros. Sim. Mas a maioria é isso, é gente insegura. E vítima, vocês têm alguma
algum perfil, assim, traçado da vítima? Eu fiquei pensando que você falou agora, inclusive, sobre, né, essas gerações, que as pessoas não têm sido preparadas, né, não têm sido construídas com uma base firme, né, sólida. E aí eu me fico pensando também nessa questão de conflitos de gerações. Sim. Isso é uma questão que eu também trabalho sempre, eu vejo sempre. Então, assim, existe hoje aquela geração, os baby boomers, né, que é aquela galera que fala, não, tudo é mimimi. E, por outro lado, a gente tem as novas gerações, as pessoas que talvez não estejam preparadas para lidar com uma pressão saudável e outras que, de fato, já estejam mais antenadas com os seus direitos. Vou fazer pergunta de consultório, posso? Claro. Pergunta cachorra. Existe pressão saudável? Eu me peguei pensando esses dias sobre isso. E eu acho que sim. Existe aquela pressão que nos impulsiona. Então é impulso. Impulso. Talvez a palavra correta seja impulso. Impulso, pressão. Impulso, pressão. Faz sentido. Não é? Muito sentido. Pois é, então. Às vezes a gente não está preparado para ser impulsionado. Isso. Falando sobre o impulso, né? Que você falou a pressão ou o impulso, que a nomenclatura é mais adequada mesmo. Muita gente confunde a imposição de meta, né, e a cobrança pelo seu atingimento no ambiente de trabalho, enfim, no mercado, na sociedade capitalista em que a gente está inserido, confunde isso com assédio. Não, eu tinha meta para bater todo mês. E a pessoa acha que está sendo assediado. Não é porque alguém o expôs numa reunião ou colocou um apelido maldoso. Não, é porque ele resultado. Ele tinha meta todo mês. Então, ele tinha que, como eu dei o exemplo, vender 100 cartões por mês. Ele tinha, todo mês eu tinha essa meta. Mas é natural. Ali não é uma casa, né? Não é uma casa beneficente. Sim, exatamente. Ali é uma empresa, você tem que dar o resultado. Então, essa pessoa, ela não foi criada levantando, arrumando a cama, colocando a toalha no varal. Ela não foi criada para tirar o prato da mesa, lavar o prato, arrumar, ajudar na faxina da casa, porque não é ajuda, é uma contribuição, porque moro ali. Ela não levou a roupa para o cesto. Quando ela chega na empresa, ela quer o mesmo tratamento. A tratativa tem que ser de um príncipe dobrada na minha gaveta? O príncipe e a princesa da mamãe. Isso. E você falou uma coisa que eu gosto muito, porque como eu sou a representante aqui dos baby boomers, eu não acredito. Eu já fiz uma palestra para a Petrobras uma vez e era justamente conflito de gerações. E foi interessante que na época eu fui com a minha sócia, era a Silnara Rocon. E eu cheguei na frente daquele povo todo, tinha idosos como eu hoje, medianos e jovens. Eu fiquei olhando, eu fiquei uns 3 minutos assim olhando para eles e procurando achar o conflito. Na verdade, não existe conflito. Conflito é uma palavra bonita que a gente denominou, na minha visão, para identificar, para nominar, na verdade, uma distância de comunicação, de experimento. O que eu vivi na minha adolescência não foi o que você viveu, não foi o que Carlos viveu. O mundo era outro, como a gente não tem uma comunicação refinada sobre como foi a época da minha mãe, é muito mais fácil simplificar e falar assim, coisa de velho, coisa de jovem. Entende? Mas não existe conflito. A gente consegue conviver muito bem, desde que o velho tenha disponibilidade para aprender com o novo. Também. E o novo para entender o que foi o tempo do velho. Isso aí. Basicamente isso, porque para mim não tem conflito. Eu trabalho no dia do meu aniversário, eu convidei algumas jovens que eu atendo, são 6, e elas vão jogar comigo um jogo lá na minha clínica. É dia de semana, então eu falei, então eu vou fazer isso. E elas são maravilhosas, porque eu as atendo, mas eu aprendo muita coisa com elas. Porque meu público é adulto. Então, elas são exceções. São filhas de pessoas que eu conheço que queriam que eu atendesse. Então, eu atendo. São fantásticas. Eu aprendo com elas muita coisa. Elas me falam nomenclaturas que eu não entendo. Elas me explicam o que é ficar. Eu pergunto assim, ficar é beijar na boca, é fazer sexo, é o quê? Não, peraí, deixa eu te explicar, Maria Rita. E aí elas me explicam, entende? Então, para mim, não tem conflito de gerações. Agora é um tema legal, vendeu muita palestra com isso, né? Como está vendendo a inteligência emocional, perfeito. Sim, e hoje a diversidade, né? Diversidade e inclusão, porque quando a gente fala em diversidade, muito mais do que questões de gênero, de raça, a gente também tem a inclusão dos novos nos ambientes mais normalmente ocupados por pessoas mais velhas, e aí a gente fala desde do C-level da vida, e também trazer os mais idosos, ou mais experientes, enfim, não, como chama, mesmo, não é feio, não, velho, exatamente. Tudo igual. Trazer isso
para um programa de diversidade e inclusão, Sim. que tem tudo a ver com quem está nos ouvindo. A gente está no... Claro. Né, que o nosso grupo é especializado exatamente em governança e gestão de riscos e compliance, e a diversidade e inclusão está nisso. Então, acho que o teu ensinamento para a gente aqui, né, de que, na verdade, não precisa ser um conflito, pode ser né, um convívio e essa dificuldade de comunicação que, penso eu, que está muito relacionada também ao crescimento das alegações de assédio. Sim, porque não necessariamente é a ocorrência. É isso que você falou, assim. Se há um perfil mais comum de quem é vítima de assédio, né? Então, quando a gente pensa assim, quem que é mais comumente vítima de assédio? São as pessoas que são mais vítimas de discriminação na sociedade em geral, né? É a mulher, é o homossexual, é o negro, é quem é baixinho demais, é quem é alto demais. Que é obeso. Que é o mais velho. Ou as gerações mais jovens estão melindradas demais e ocas e sem valores e sem autoestima. Que qualquer coisa é uma... Eu tô falando, gente, olha aqui, eu tinha meta todo mês, a pessoa falou pra mim, audiência. Eu falei, eu também tenho, o CNJ me impõe meta todo mês também. E o meu nome é publicado, né, se eu não cumprir. Isso, Pois é. meu nome é publicado. Exatamente. Então, assim, meta todo mês, meu querido. Mas mais o quê? Não, mais nada. Ok. Já tá resolvido. Tava todo mundo sempre muito sério, todo mundo meio bravo no trabalho. Mas assim, final de mês, né, gente? Não é reunião de primos, né? E ainda assim, na reunião de primos, acho que pelo menos a minha... Mas pelo menos você joga bolinha de papel no seu primo, ele corre atrás de você na empresa. Entre outras coisas. Ai, gente, mas então assim, eu acho que é isso, é trazer essa discussão aqui que a gente precisa ouvir muito claramente. Eu estava conversando, né, com o Carlos aqui um pouquinho antes também, que assim, eu lido muito com os profissionais de compliance e ao mesmo tempo eu lido muito lá na Justiça do Trabalho. Sim. Então, eu sei quando a bomba estoura, o que vai importar. E é por isso que, às vezes, assim, talvez para o profissional de compliance ele não tenha essa experiência de saber o que realmente importa lá no final, né? Então, por isso que eu trouxe vocês aqui exatamente para a gente juntar todas essas vertentes e a gente poder entender. E aí agora, né, já que eu mencionei que o tema aqui é GRC, e aí no GRC está a gestão de riscos. Quando a gente começa a fazer, né, um planejamento, alguma coisa nesse sentido, né, uma avaliação de riscos, a gente considera, inclusive, o histórico, o ambiente, o contexto em que a gente está inserido, que a gente falava do contexto das empresas, né? E isso para a gente é muito importante, é saber, assim, qual é o tipo, então, a gente já falou do perfil do assediador, do assediado e de negócios e empresas. E aí eu falo tanto de ramo de negócios, quanto de perfil de empresa, que normalmente o assédio é mais comum. E aí todos os assédios, tá, gente? O sexual, moral ou eleitoral. O que vocês acham, assim, de tipo de negócio que é mais comum ter assédio? O assédio? Na minha experiência, as empresas que têm volume. Volume de gente. Porque para o assediador, ele percebe que vai passar despercebido, que ninguém vai notar. Ele vai diluir o assédio ali. E aí se esconde, né? E aí, exatamente. E aí ele consegue, né, estender as garras. Se você tem uma empresa que tem 2 equipes de trabalho, um supervisor só em cada uma, são 2 supervisores só. Você recebe uma denúncia anônima que um dos supervisores fez isso, você consegue. É muito fácil. Agora, você tem uma empresa que tem, sei lá, 20 filiais só na cidade de Vitória. Né? Então, várias equipes em cada uma delas. Então, é mais difícil, você dilui mais a possibilidade de ser encontrado, de ser identificado. Né? A pessoa pede para mudar de filial, aí pronto, ninguém fica sabendo que aconteceu aquele assédio, sabe? E empresas familiares, vocês observam isso também? Porque assim, eu falo porque aqui no IBEF esse é um tema comum, né? O Espírito Santo, ele é feito... Né? Boas empresas daqui, grandes empresas daqui são empresas familiares. Nós temos, inclusive, a escritora aqui, a Daniela Quintanilha, que ela escreveu um livro e defendeu a tese de mestrado sobre sucessão familiar. Eles trabalham efetivamente com isso, a UTZ. E em empresa familiar, existe uma característica que, meio que, não sei se o Carlos vai concordar, mas ele acaba cultivando esse ambiente, porque tem um núcleo familiar que já se relaciona daquele jeito mais relaxado. Que já tem suas brigas também por trás. E aí aquela extensão de um tom de voz mais alto, um olhar daquele matador, um grito, alguma coisa, acaba resvalando nos colaboradores.
É verdade. Entende? E é ingenuamente, sem maldade, mas acaba acontecendo. Porque eu sou sua tia, vamos lá. Aí eu tô aqui, não, Roberto, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí aparece uma pessoa que está no setor tal, a pessoa chega e fala assim, quem vai? Eu já tô aqui no espírito. Aí chega na audiência e fala assim, eu falo assim com os meus sobrinhos que trabalham lá também. Exatamente. Confunde muitas coisas, né? E aí a gente falando sobre empresa familiar, você falou de sucessão, né? Sim. O planejamento da sucessão, ele é também assim, uma das ferramentas da governança, né? A gente traçar regras de como as coisas vão acontecer. E dentro da governança, a gente vê também algumas ferramentas que normalmente estão muito ligadas ao compliance também, né? Sim. Que são importantes, que eu vejo, né? Como importantes para a gente combater o assédio. Aí eu pergunto assim, a gente vai ter, né? A gente tem, dentre os pilares aí do compliance, a gente tem o apoio da auto-administração, a gente tem as normas internas, a gente tem treinamento, a gente tem canal de denúncia. Vocês acham que, de fato, essas ferramentas são o que há, assim, de importante dentro de uma empresa para combater o assédio? São propositivas. Propositivas. Mas, na minha visão, o mais importante é essa autogestão, ter entendimento da importância de se aplicar aquilo. Exatamente. Exatamente. Porque senão não vale canal de denúncia, não vale norma interna, não vale. Se a autogestão, né, se os comandantes não comprarem essa ideia... Nada acontece. Nada. Inclusive, me passou pela cabeça, quando nós estávamos falando do clima organizacional, eu pensei assim... A avaliação de desempenho, ela é uma boa ferramenta de recursos humanos, mas ela também pode ser uma ferramenta de assédio. Sim, nossa. Dependendo de como ela é posta e de como as pessoas são treinadas para aquela finalidade, aquilo ali pode matar um ser humano. Isso, de assédio moral e sexual. Isso aí. É verdade. Você sabe que num processo, uma vez eu usei isso, né? E você, no começo você falou, e eleitoral também. Né? É verdade. Ó, gente... Lembra que em novembro vai ter o relatório de avaliação, hein? Exatamente. É uma opressão. A gente pegou uma vez uma pessoa que estava, né, sendo assediada, e uma das provas que a gente pegou foi a avaliação dela, porque ela tinha uma avaliação, acho que trimestral, salvo engano, e a avaliação começou a ser muito ruim. Só que quando você perguntava aos colegas e aos outros líderes, continua tudo que igual. mais entrega, ótimo. né? Tá super comprometido. Os trabalhos dele dificilmente a gente tem que refazer, ou, né, enfim, não merece ajuste. Então, quer dizer, é um bom também, é mais um indício, né, de que a gente pode... Eu sempre parto do princípio que eu falei com o Carlos, o homem é homem, homem é animal. Então, a gente tem que, infelizmente, a gente sempre tem que falar assim, mas espera aí, você teve uma avaliação péssima? Espera aí. Quem está ganhando com essa história? Eu sempre me pergunto. Né? Eu sou adepta da abordagem do movimento filosófico existencial. E aderi ao humanismo porque dá uma aliviada. A existencial humanista fica mais suave. Mas eu sempre pergunto, qual é a intenção dessa pessoa em falar, em fazer, ou em querer ficar... Produzir um relatório daquele. Ou querer ficar colada comigo. Eu sempre pergunto, porque alguma coisa tem ali. Ninguém faz nada à toa e nada acontece do nada. Entendi. De fato é verdade. Enfim, aí voltando um pouquinho na nossa conversa ainda sobre os conceitos, assim, deixa eu dar um passo atrás, porque eu lembrei de uma coisinha aqui que eu tinha anotado e esqueci de perguntar a vocês. Não tem problema, não. Que sinais, assim, são mais comuns de que virá uma situação de assédio? Vocês já pararam para observar isso? Falei, essa daí, ó, tem pouco tempo de empresa, mas se ela já está percebendo isso, é porque esse cara aí com quem ela está trabalhando... Vai dar problema. Pra gente, na Justiça do Trabalho, chega quando arrebentou já. Só chega quando arrebentou a prova, quando a coisa tá muito escancarada. A não ser quando seja o bonitinho que não quer ter meta todo mês. Mas não. Na área organizacional, quando eu faço consultoria... Você chega um pouco antes, né? Chega antes. Eu consigo observar tranquilamente. E quais são, assim? Como é que os sinais, geralmente, a pessoa é ostensivamente convocada para atividades que não fazem parte da descrição de cargo dela, ou da proposta de trabalho dela. Uma queda brusca de rendimento também, né? Também, mas aí a pessoa já está adoecida. Já está adoecida. Né? Então, assim, reuniões, a pessoa precisa sair cedo, não é liberada. Mas os outros são. Sim. Mas os outros marcou são. O médico, não pode ir. Pede para viajar, não pode, mesmo que ela compense outro dia. Então, você vê sinais é como se o assediador estivesse tornando o ambiente complexo para aquela pessoa continuar ali.
Entende? Mas isso não seria só uma questão de rigidez das normas? Porque aí eu fico pensando assim, acho que é importante isso que o Carlos falou, né? Tem que ser igualitário, né? Também, né? A gente tem que pensar... Então, mas quando você adota uma rigidez de normas só para essa é a questão. Há uma diferenciação, há uma discriminação em relação aos outros colegas. Então, assim, se A, B e C podem sair mais cedo para participar da reunião do filho na escola, por que o D não pôde? Né? E se o D é tão produtivo quanto o A, B e C? Então, começa a haver uma diferenciação no ambiente de trabalho. E é tudo uma questão de flexibilização. Se eu quero a melhor produtividade, eu preciso tratar aquele ser humano para que ele tenha condição de me dar a melhor produtividade. Quando eu arrocho, não existe possibilidade de boa produtividade. Não existe. Essa é uma questão importante, então, da gente ter também nas políticas da empresa, né? Nas regras, então. Acho que é isso que... mas todas as políticas... Porque aí a gente consegue colocar de uma forma igualitária, né? Todas as políticas e diretrizes, em nenhum momento, de todas que eu desenhei, de todas que eu leio e conheci, nenhuma diz assim, não pode de forma alguma. Existe um momento que, se isso não puder, isso aqui dá conta. Então, a gente precisa realmente flexibilizar, não transformar a nossa empresa... na nossa casa, é diferente. Sim. Né? Existem regras normativas e resultados para se alcançar. Ok. O igualitário também não é assim, um profissional que se destaca, que atinge as metas, que traz um resultado muito positivo para a empresa. Quando esse cara pede uma exceção, olha, o feriado é quarta, mas eu queria quinta e sexta visitar minha família. Aí você vai premiar esse cara, né? Porque... aí há uma discriminação positiva, né? Pois é, mas o outro não está sendo discriminado. Os outros, mas eles não atingiram o resultado, eles não deram um resultado positivo no ambiente de trabalho como ele. É diferente se eu trato uma discriminação negativa, só é diferente. Do tratamento positivo em relação àquele que fez por merecer. Porque eu não preciso fazer isso silenciosamente, ardilosamente. Eu posso chegar para o grupo e falar assim, gente, fulano de tal vai sair na quinta, porque sempre que eu preciso ele está aqui. Acabou. Você jogou limpo. Ele bateu a meta do semestre e então ele vai enforcar tal dia. Eu vou falar com você assim, isso é como eu penso. Agora o meu medo é lá, ó. Quando chega no juízo do trabalho. Porque você sabe que não é todo mundo que pensa assim. Não é todo mundo. Então esse é o meu receio. Porque assim, como é o bicho. Sim. É o bicho homem. Como é que lá o assessor jurídico da empresa ou a pessoa do compliance fala assim, olha, fulano tá querendo 2 dias a mais de folga que ninguém teve. A gente já tinha avisado que esse mês todo mundo tinha que trabalhar para bater meta, que era um mês importante, mas sei lá. A filha dele passou numa prova, ele vai levar a filha dele para viajar lá para não sei aonde e tal. Então, assim... para mim, isso é super razoável e é certo, né? Mas tem aquelas pessoas aqueles juízes lá no final da conta. Porque no final das contas, quando estoura na Justiça do Trabalho. É verdade. Gente, Exatamente. É verdade. Então, assim, é bom a gente ver que tem há outros juízes, né? Em Berlim. Em Berlim, gostei. Né? Juízes em Berlim. Bom, então a gente falou aqui das questões do compliance, né? A gente falou aqui do apoio da alta administração, da gestão, das normas internas. E aí, voltando a falar da ponta, né? Quando a coisa estoura. Essas questões são levadas em consideração por um juiz do trabalho? Então, assim, olha, se eu tenho... Porque, assim, se acontece um assédio, né? Dentro de um ambiente corporativo, então, assim, estamos eu e a Maria Rita, a gente trabalha junto, né? E eu cometi um assédio contra ela. Não sou eu que vou responder, é a empresa. Sim. Né? Então, assim, quando chega, né, a uma necessidade de ajuizar uma ação para ser indenizado aí moralmente, até materialmente, se for o caso, quem vai responder é a empresa, não é o profissional. E aí eu te pergunto assim, isso para você balizar uma indenização, por exemplo, por dano moral, conta a empresa ter essa estrutura? Houve um caso, quando eu trabalhava ainda no TRT do Rio, de uma empresa de médio porte, e foi provado no processo que havia norma interna contra o assédio, havia canal de denúncia, que foi meio pelo qual a empresa teve ciência da prática do assédio por alguém que estava numa chefia, e foi comprovado que a empresa apurou, ela fez apuração interna na direção, dispensou o assediador por justa causa, mas houve o assédio. Certo. O empregado foi
vítima de assédio durante meses por aquele superior hierárquico. Mas a empresa, ela fez o que ela podia fazer. Quando ela soube, ela fez a apuração interna, entrevistou empregados, entrevistou o assediador, entrevistou o assediado e fez a dispensa, documentou tudo e fez a dispensa por justa causa desse supervisor, enfim, coordenador de área. Então, isso faz com que você pondere a indenização. Claro. Né? Porque isso tem que ser levado em conta. Né? A conduta do empregador. Isso, foi assertiva. A conduta do empregador. Então, você reduz a indenização com base nisso. Porque houve uma política efetiva de combate, há uma política de prevenção e houve uma política de combate ao assédio moral dentro da empresa e ficou comprovado. Tanto que o assediador foi dispensado por justa causa. Mas nesse caso, ainda assim, houve uma indenização por dano moral, mas ela foi diminuída. Houve uma indenização, houve a condenação em dano moral, mas não a condenação que seria, enfim, se não tivesse apuração nenhuma e tal, ela é reduzida. E se a empresa fosse conivente, né? Pela conduta da empresa. E ficou expresso isso na fundamentação, que a indenização foi reduzida com base na conduta positiva da empresa. Mas que houve um dano moral, houve no ambiente da empresa, enfim. E eu acho que isso ter todo esse arcabouço, assim, dá mais segurança para a pessoa trabalhar também, né, Maria Rita? Dá mais paz. Ela se sente mais segura naquele ambiente, consegue desenvolver melhor as atividades, se compromete, né, veste mais a camisa, porque eu acho que ela vê que ela tem alguma coisa séria. Ela tem segurança psicológica para ficar bem, né, para produzir, para dar o melhor dela. Sim. Então é um ambiente completamente diferente. E aí, assim, uma vez que aconteceu, né? Você tomou todas as cautelas, a gente colocou lá, tem um código de conduta, tem uma política, né, para isso ou para aquilo, depender das situações ali que a gente, né, no mapeamento de risco, a gente vê que podem gerar dano moral. Mas uma vez que aconteceu, aí, assim, para o pessoal que trabalha em investigação interna, a gente tem essa dificuldade de entender como abordar as pessoas. Assim. E eu queria muito ouvir de você, Maria Rita, assim, porque tem que ter né, geralmente a gente vai ter um processo quando uma empresa é muito estruturada, quando ela já tem, especialmente as grandes, né, vão ter aí todo um processo certinho, você vai ter uma comissão e etc e tal. Mas do pequeno ao grande, assim, quais são os primeiros cuidados, assim, quando a gente ouve uma vítima, né, de assédio? Eu acho que talvez o assédio sexual seja um pouco mais sensível, ele é mais né, agudo. De tratar. Ele é mais agudo. Conta pra gente, assim, o que você acha que... eu estou na comissão interna e eu vou ouvir uma pessoa que foi assediada. Como é que eu tenho que... Então, do ponto de vista da psicologia? Primeira coisa, privacidade. Você precisa conversar num lugar que não fica entrando e saindo ninguém, nem atendendo telefone, nem nada. Né? Depois, pedir licença. E falar por que você está ali. E falar pra pessoa, se é autorizada por ela, se ela gostaria de ser ouvida naquela questão. E você só se coloca... apostos. Está aqui o meu ouvido, você fique à vontade, por favor. Deixar muito clara a confidencialidade, né, daquela conversa. Acabou. Faz o contrato inicial de, olha, isso aqui é confidencial, eu vou precisar relatar, mas eu vou proteger de todas as formas o que foi e por quem foi dito e ter a conversa. Porque a pessoa que é assediada, ela quer falar. Sempre. Eu fico com receio disso. Eu tenho a impressão de que às vezes... Ela quer falar. Se fez uma denúncia, ela quer falar. Mas às vezes não foi ela que fez a denúncia, entendeu? Então aí ela pode se sentir coagida ou desconfortável. Por quê? E por que ela se sentiria desconfortável no meio de trabalho? Porque ela não quer perder o trabalho. É basicamente isso. O que sustentaria o silêncio é não querer perder o trabalho. Aí você vê uma mãe que sustenta uma criança sozinha, é uma pessoa que tem uma mãe doente, um pai doente, que precisa bancar a casa. Então aí ele não vai falar mesmo. Ele vai dizer assim, não foi nada demais. Mas aí você já tem, né, um lastro para poder observar. E recomendar à empresa que observe, porque pode se agravar, e depois a empresa vai ter que pagar a indenização. E olho em cima do assediador. Exatamente. Do que foi denunciado, indicado como assediador. E só voltando aqui, só para complementar, nesse caso do Rio, outro fator positivo. A empresa encaminhou o rapaz, vítima, para o serviço de psicologia. Ótimo aí. Outro fator também essencial, que demonstrou que a empresa não concordava em nada com aquilo. Mas, gente, não é à toa. Em 24 de março agora desse ano, foi estabelecido uma normativa que toda empresa precisa ter um espaço onde o colaborador seja atendido para manter a saúde emocional e mental.
Exatamente. Não sei quando é que o pessoal vai despertar para isso, mas a lei já está posta. A gente até conversou há pouco tempo sobre isso, né? E assim, eu tenho um pouquinho de, como eu posso dizer, uma certa resistência a muitas normas, assim, leis sobre isso. Porque a gente sabe que quem faz as leis, quanto tempo leva, né, para elas serem feitas. Então, demora. E aí já não é mais assim, já tá assado. E por que elas são feitas desse jeito? Por que elas são feitas? A nossa CLT é aquela coxa de retalho que fala de um lado um negócio, fala de um lado do outro, não tem né? aquela frase antiga, gente, né, que é do direito. As leis são como as salsichas. Não queira saber como elas são feitas. Não mesmo, porque senão ninguém come. Pois é. Pois é. E é muito difícil, assim. Poxa, você sabe que aquilo ali não tem nada. Às vezes já está completamente fora do contexto. E você sabe outra coisa que me remeteu? Nós estamos assim, as duas últimas gerações, elas têm dificuldade de ler. 2 linhas. Aí eu trago a pessoa, faço a integração, onboarding, aí ela entra na empresa e tal, parará, aí eu coloco aquele calhamaço de políticas e diretrizes. Quem me garante que aquela pessoa vai ler? Não. Hoje o pessoal do compliance trabalha também com a questão do visual. Você traz tudo pro visual, todo videozinho, imagens e tal. O treinamento, né? Porque, convenhamos assim, eu não sei vocês, mas leitura demodê. Vocês provavelmente eu amo são ler. 2 pessoas muito mais cultas. Assim. Eu amo ler. Mas olha, tem hora que a gente passa o dia inteiro lendo. Então assim, chega uma hora que cansa, né? Então acho que como a gente também acabou ficando muito mal acostumado pelas redes sociais a ver muita imagem, fica muito mais atrativo quando você tem a imagem. Então assim, para fazer a pessoa prestar atenção, meu amigo, o pessoal do compliance está rebolando. Fazendo tudo quanto é norma. Mas se você me permite, tem uma forma de ler que você não cansa. Você vai ler a fonte, os clássicos. E aí o resto é tudo imitação. Não, mas eu tô falando de fato, eu ler as coisas do dia a dia, nosso trabalho, que é maçante, e realmente isso cansa. Mas aí eu leio outra coisa para descansar. Isso aí. É uma coisa mais leve. Eu falo que é minha... Exatamente. Mas é um hábito que se tornou demodê. Você fala, ler, em Deus me livre. Nossa, eu tenho um livro em cada canto da casa, gente. É isso mesmo. É uma coisa de retalhos, como a CLT. É isso aí. Uma hora eu tô lendo aqui... o hábito. Uma hora eu tô lendo alguma coisa aqui sobre carreira, uma hora eu tô lendo aqui... Agora eu tô lendo um de Dostoiévski. Que é complicado, tá? Muito denso. Porque é denso, exatamente. Um parágrafo que tem 2 páginas, assim, né? Mas eu tô lá, tô lendo e tal. E tem um outro sobre uma biografia de um grande empresário. Napoleão Hill? Não, do Ometo, que é o Rubens, acho que é o Rubens Ometo, né? Que é o fundador da Cosan. Então fica um em cada canto da casa, assim, exatamente para largar o celular e poder ler mais. E tenho lido, tá? Não é só, eles não ficam só acumulando poeira. Eu tô lendo Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Que coisa interessante. Eu tô apaixonada, porque ele fala de alienação. Eu não gostei. Ele fala como... Não, mas é assim mesmo. Eu sou psicóloga, né? Então eu gosto desse trem. Como que a pessoa ela cai na armadilha da alienação. E eu tô gostando muito, porque tá fazendo todo sentido para muitas pessoas que eu fui conhecendo na minha vida. Eu falei, gente, como a alienação ela é sutil. Isso é. Né? Eu tô gostando especificamente disso. A estrutura do livro, não gostei. É isso aí. A forma, não gostei. Exatamente. O conteúdo é ótimo. O conteúdo é fantástico. Ótimo. Já que a gente está falando de texto, de gostar de ler e de, enfim, ter que transpor as informações, né, do nosso conhecimento para os outros, aí eu vou terminar aqui fazendo uma pergunta para vocês. A gente falou tudo muito bonito para as grandes organizações, a gente tem lá uma empresa que teve uma comissão de investigação, que tinha uma norma e tal, mas tem o pequeno empresário, né? O cara que é o marketing, que é o financeiro, que é a gestão de pessoas e tal. Como que essas empresas menores, seja um empresário individual, ou sejam empresas menores, conseguem, de fato, e aí assim, hands-on, tá? Como é que efetivamente eles conseguem diminuir as situações de assédio dentro de uma empresa pequenininha? Assim, que vocês priorizariam? A primeira coisa é ele precisa se qualificar para olhar para o ambiente de trabalho da empresa dele. Ele precisa se qualificar, né? Se treinar
para ele conseguir enxergar alguma coisa. Já que ele é o faz tudo, ele é o marketing, ele é o RH, ele é o que abre a porta, ele é o que fecha a porta. Ele não tem tempo para assediar. Literalmente. Será? O pequeno empresário, ele não tem tempo para assediar. Pode reparar, os grandes casos vêm de médias e grandes quando empresas. Quando chega caso de assédio, não é de pequena empresa. Sabe por quê, Alberta? O sujeito de pequena empresa... Estatisticamente faz muito sentido. Olha só, a pessoa que chega na pequena empresa, ela abre a porta. Aí ela tem que varrer, lavar o banheiro, tirar o papel higiênico do banheiro, tem que preparar o balcão, tem que preparar o equipamento, tem que fazer tudo. Ele não tem tempo de assediar. Aí chegou o empregado, aí chegou o funcionário, depois aí chega o funcionário, ele também está lá ocupado em manter a empresa funcionando. De fato é mesmo. Não tem, gente. O pequeno empresário não tem. Olha, se você está assistindo e você discorda, conta aqui pra gente qual foi a causa. Não precisa, né? Não precisa dizer o santo, né? Não, mas conta um milagre pra gente. Mas de fato, eu não me recordo geralmente, de ter tido algum caso de assédio. Geralmente empresas pequenas, né? Assédio moral, né? Sim, assédio sexual, sim. Sim, assédio sexual, porque moral, tem duas pessoas sozinhas, aí rola alguma coisa. Mas moral, pode acontecer, mas moral não. É muita coisa para fazer. Tá bem, então vou falar da empresa um pouquinho maior. Vamos lá, você tem 15 pessoas, 20 pessoas lá. Não tem a estrutura legal de compliance também para fazer tudo isso que a gente está falando. O que vocês priorizariam? A gente já tem aqui a questão de formação, mas de alguma dessas ferramentas de compliance que a gente falou aqui. É melhor ter norma, é melhor ter um ambiente para denúncia tranquilo. Com 30 pessoas, normas não cabe, denúncia não cabe. Estou com o Carlos, qualificação da pessoa que está aqui. Até porque isso vai esbarrar, ou quer dizer, vai coincidir com o exemplo da alta gestão. Porque você concorda. Que foi o que a gente falou aqui. Se for para investir em alguma coisa, eu acredito que trazer... se for fazer um treinamento com todo mundo, trazer um profissional da psicologia para falar o que é o assédio, para as pessoas saberem identificar se estão sendo vítima de assédio ou não. Eu acho que isso aí é importante. É conscientizar. E o empresário... participar daquilo ali e deixar muito claro que ele quer coibir todo e qualquer tipo de assédio que está aberto para receber uma denúncia, né? Porque não quer que aquilo aconteça dentro da empresa dele, porque senão vai estourar no colo dele. Exatamente. Porque a maior parte também, eles pecam por ignorância, desconhecimento de causa. Né? Isso aí. E por falar em desconhecimento, é um assunto que esse ano já ganhou e agora, né, tende a crescer com as eleições também, é o assédio eleitoral, né, Carlos? Sim. Dá uma dica aí para quem está esse ano aí trabalhando com eleição, o que pode fazer, o que não pode fazer dentro do ambiente de trabalho que pode ou não configurar assédio eleitoral. O assédio eleitoral, ele é mais agudo também, igual o sexual. É mais confrontativo. Ele é mais ostensivo, né? Em 2022, na última eleição presidencial, houve muito caso de assédio eleitoral. Teve até uma empresa, tinha um candidato cujo número era 22, e teve uma empresa que mandou fazer camisas verde e amarelas para todos os funcionários, escrito 22 nas costas. E no depoimento, aí o Ministério Público do Trabalho abriu um procedimento para investigar o assédio eleitoral. Nossa. E aí o empresário falou que não, que o verde e amarelo é porque era o Brasil. E o 22, nós estamos em 2022, Você acredita nisso? Olha, a cara de pau não tem limite. Nós estamos em 2022, Caramba! Um artista. Um artista. Gente, que pessoa intencional. Mas olha, eu hei de discordar um pouquinho de você, porque eu tô achando a Justiça do Trabalho com uma caneta muito pesada para questões mais singelas. De assédio eleitoral? De assédio eleitoral. Então, por exemplo, agora, olha a situação em que o Brasil nos levou. Eu não poder mais distribuir camisa verde e amarela no trabalho. Com o número 22. Não, com o número 22. Não, agora seria 2024. Vamos ver quem vai ser o candidato desse ano. Ninguém quer, né? Esse número, infelizmente, ninguém quer. Meu Deus. Mas, assim, a gente precisa... Acho que é esse limite, assim, que é muito... Mas ele poderia distribuir uma camisa vermelha com 13 nas costas? Não, mas pode distribuir uma camisa só vermelha? Só vermelha. Se não tem nada a ver com as cores da empresa, as cores da empresa são... cinza roxo, e amarelo. Cinza e amarelo. Aí, de repente, distribui uma camisa vermelha para todo mundo. Não tem lógica. Uma camisa verde e amarelo para todo mundo, é cinza e amarelo. Então, eu acho que algo que destoe do ambiente de trabalho,
do design da empresa, das cores praticadas pela empresa, né, no marketing. Da proposta, da meta. Isso. Eu acho que algo que destoe disso pode descambar para o assédio eleitoral. Isso é um risco muito grande, assim. E quando o empregador ele vai fazer alguma coisa que destoa porque ele quer fazer uma pressão, ele sabe que ele está fazendo. Sabe. Mas a questão é o empregado saber quando é vítima disso. É essa a delicadeza da situação. Ou como ele vai lidar com isso se ele se der conta rapidamente. Porque tem gente que percebe. A manobra é sutil, mas ele falou, não, isso aqui é isso. E como ele vai confrontar essa situação? Ele vai contra a maré. Ele vai se indispor, ele vai falar, não, eu não vou usar esse boné. Exatamente. Não, eu não vou usar essa... Mas o que me preocupa, eu estava olhando esses dias uma resolução, né, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que define assédio eleitoral. Eu acho muito sutil. Eu acho muito perigoso. A definição que criaram, eu tenho lá o meu receio se não chega a restringir a liberdade das pessoas conversarem sobre o assunto. É muito abstrato. É muito abstrato e é muito sutil. É você, de alguma forma, influenciar o voto da pessoa. Só que assim, qual é o limite do influenciado? Você me fez lembrar agora, tá vendo como é bom ser velha? Você me fez lembrar agora na década de 70 que as novelas eram censuradas. Aí tinha o carinho, censura. Isso aí. Ou saía no jornal uma receita de bolo, né? Aquela notícia não podia sair, era uma receita de bolo. Porque... mas, de fato, Roberta, isso é um perigo muito grande, porque isso deixa ao bel prazer da interpretação do empregado e o pior, da interpretação de quem vai julgar. Que não está lá dentro do contexto, né? Ele tenta buscar o máximo possível, mas nem sempre consegue entender o contexto todo. Isso, tenta buscar o máximo do possível. E não vive a situação, supõe. E, infelizmente, a polarização que nós vivemos no país, ela também tem, tanto de um lado quanto de outro, juízes do trabalho. Sim. Tem juízes do trabalho. E juízes com vários tipos de modelo mental. Isso. Então, assim, nós temos juízes do trabalho... que vão ver alguma coisa ostensiva, mas se for de acordo com a ideologia que ele prega, ele fala que não é. Então, assim, eu estou falando juiz do trabalho, mas é juiz civil, é juiz federal, todo tipo de juiz, todo tipo de delegado, de membro do Ministério Público. Tem gente que fiscal. De fiscal. Tem gente que não consegue se despir o máximo possível, né, se desapegar o máximo possível da sua ideologia ou da sua visão de mundo para julgar de acordo com o que está posto. Né? E acha que, na verdade, é um arauto da ideologia e quer aplicar a sua ideologia em todo e qualquer caso que lhe chega. Né? Exato. Esse é o perigo. Senhores, o nosso tempo está acabando. Queria imensamente agradecê-los e dar aí um minutinho para vocês encerrarem a fala de vocês como vocês quiserem. Maria Rita, primeiro as damas. Por favor, fique à vontade. Então vou olhar para a câmera agora, né? Bom, vocês me encontram no LinkedIn com o nome Maria Rita Salles. Eu escrevo para um blog. Eu faço uma live sábado, 6 e 7 da manhã, todos os sábados, no meu Instagram, Maria Rita _Salles. E tenho uma clínica chamada Clínica Design Gente, que tem um grupo de parceiros fantásticos que atendem situações de assédio moral, entre outros tipos de atendimento, mas temos profissionais que trabalham com atípicos, com idosos, com adultos, com jovens. Eu já fui paciente da Maria Rita, gente. Você gostou? Amei, é claro. Que bom. Esse é um bom depoimento, né? Bom depoimento. Não, é excelente. Eu vou fazer uma propaganda rápida aqui. É porque ela tem essa vivência de dentro de empresas. Sim. Então, pra gente que vive esse mundo, é muito bom, assim. É muito interessante você ver ali a pessoa que sabe, né, do que tá falando, né? A junção dos dois universos, né? Exatamente. Da psicologia. Então, assim, agradecendo ao IBEF, agradecendo a você pelo convite e por ter conhecido essa pessoa fantástica. Imagina. Generosidade sua. E eu gostei que nós dois somos escritores, então a gente tem que trocar figurinha. Isso, é verdade. Ótimo. É para isso que a gente pelo menos junta aqui. O meu livro chama-se, o último que eu lancei, Sentir, Sofrer e Surtar. Sentir, Sofrer e Surtar. Não sabia que você tinha. Isso eu não sabia, não. Eu tenho outros, mas esse foi o principal. Aí a gente pode trocar figurinha. O meu último é bem psicológico. O meu último é No Deserto. Ai, que coisa maravilhosa. Que foi a minha travessia pelo deserto da depressão. Olha. Vamos trocar livros. É bem forte,
E eu quero agradecer também a Roberta, a FUCAP, o IBEF, pelo convite, pela amizade que eu ganhei aqui com a Maria Rita. Vocês podem me encontrar no Instagram, @CarlosFonseca, escritor. Estou à disposição de todos. Obrigado, Roberta, mais uma vez. Obrigada, gente. Foi, muito enriquecedor para variar, encontrá-los. E muito obrigada mesmo pelo convite, pela possibilidade de terem aceitado o convite. Eu agradeço mesmo. E a você que nos assistiu até agora, que nos ouviu, né? Te agradeço também por ter nos ouvido. Se você ainda não é inscrito no canal do IBEF, por favor, se inscreva. Curta, compartilhe, comente aqui os nossos assuntos polêmicos, nós mesmos discordamos. Exatamente. Nós aqui já discordamos, nós queremos saber de você também o que você pensa sobre quais são as situações que você, porventura, tenha passado. Então se inscreva e siga o IBEF nas redes sociais também. Até logo, obrigada. Tchau, tchau. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Daluz, Risque e Nemer Advogados Associados, FUCAP Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Terca, Zília Armazéns Gerais, Time Now, Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, FUCAP Solutions, Rede Tribuna, Rede Vitória, Rede Capixaba de Comunicação.